Muito bom dia, graça e paz, querida família. A igreja viva e ativa na cidade. Você pode dizer isso comigo? A igreja viva e ativa na cidade. E você pode falar assim, pastor, toda a igreja não está viva e ativa na sua cidade? Seria bom que fosse, mas não é uma realidade. Por quê? Porque a igreja é um organismo. Da mesma maneira que o meu organismo biológico e o seu pode estar saudável, mas pode também estar doente. Então, uma igreja, ela é um organismo. Ela pode estar saudável, ela pode estar doente. Ao invés de viva e ativa na cidade, nós temos igrejas, até mesmo nesta cidade, que estão mortas e inativas, ao contrário de estarem vivas e ativas. Isso não é culpa de Deus, isso não é culpa do Espírito Santo e nem da Bíblia, mas a igreja é formada de pessoas. Eu moro aqui há 28 anos. Eu e Leila nos mudamos para cá no ano de 1997. Passados 28 anos, tem igrejas na nossa cidade que elas continuam com um auditório, com uma celebração de meio de semana, geralmente aos domingos, no mesmo tamanho, do mesmo jeito, fazendo as mesmas coisas uma vez por semana. A cidade dobrou de tamanho em 28 anos. Nós chegamos aqui, a cidade tinha 400 mil habitantes. Segundo o último censo, está em 800 mil. Deus é o mesmo, o diabo é o mesmo e pessoas são pessoas. Por que que algumas igrejas pararam no tempo e não estão vivas e ativas na cidade e na sociedade? Porque muitas delas vivem para si mesmos, vivem para servir aos seus próprios membros. A palavra igreja significa, no original grego, eclesia, é os chamados para fora. A igreja é a única instituição que existe para os não associados, para os que não chegaram. Quer ver? Quantos estão aqui nesta manhã que têm certeza da sua salvação em Jesus Cristo e quando o Senhor chamar, você irá para a glória com o Senhor? Levante sua mão. Glória a Deus por isso. Então, a igreja já cumpriu o seu papel. A igreja não vive para nós mesmos. Se Jesus voltar hoje à noite, ou se morrermos nesta tarde, nós já estamos na glória. Então, o objetivo para o qual a igreja existe aqui, para proclamar o evangelho, para nós já cumpriu. Aí, enquanto ele não volta, nós estamos aqui e podemos adorar juntos, que é uma maravilha. Podemos servir juntos, mas não é para isso que estamos aqui. Agora estamos aqui com uma missão vocacional, missional, servir nossa cidade para que as pessoas conheçam Jesus e aí então possam ir para a eternidade conosco. Nós não vivemos dias fáceis. Porém, a Bíblia é a mesma. Então vamos ler as Escrituras, ver o que Jesus fazia em uma cidade e vamos focar em Jesus e fazer o que ele fazia. Aí nós vamos ser uma igreja viva e atuante, ativa na nossa sociedade. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 2, de 1 a 12. O texto você conhece, é um texto conhecido do Evangelho. Eu vou ler na NVT e me acompanhe também na sua Bíblia impressa ou na sua Bíblia eletrônica. Jesus cura um paralítico. Pode acompanhar também na NVI. Dias depois, quando Jesus retornou a Cafarnaum, Cafarnaum, uma cidade, como nós vivemos em São José, Jesus também vivia em uma cidade. Então Jesus voltou a Cafarnaum, como muitas vezes você viaja e volta para São José dos Campos. A notícia que ele havia voltado se espalhou rapidamente. Em pouco tempo, a casa onde estava hospedado ficou tão cheia que não havia lugar nem do lado de fora da porta. Enquanto ele anunciava a palavra de Deus, 4 homens vieram carregando um paralítico numa maca.
Por causa da multidão, não tinha como levá-lo até Jesus. Então, abriram um buraco no teto acima de onde Jesus estava. Em seguida, baixaram o homem na maca, bem na frente dele. Verso 5, ao ver a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Verso de número 6, alguns dos mestres da lei estavam ali sentados e pensaram: o que ele está fazendo? Isso é uma blasfêmia. Somente Deus pode perdoar pecados. Jesus logo percebeu o que eles estavam pensando e perguntou: por que vocês questionam essas coisas em seu coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas eu lhes mostrarei que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Verso 12, o homem se levantou de um salto, pegou sua maca e saiu andando diante de todos. A multidão ficou admirada e louvava a Deus, exclamando, vamos dizer juntos: nunca vimos nada igual. Você pode dizer comigo mais uma vez? Nunca vimos nada igual. Quando uma igreja é viva e ativa na sociedade, a gente não diz nem amém, a gente diz uau! Nunca vimos nada igual. Meu Deus, que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração e gere frutos a 100 por 1. Queridos, na Bíblia nada mudou, mas a sociedade que vivemos, as coisas mudaram bastante. E tem alguma coisa no meio dos evangélicos que não está bem. Não tem nada a ver com a Bíblia vai muito bem, ela é a palavra de Deus. Disse Jesus: passará os céus e a terra, mas minha palavra jamais passará. Ele disse isso em 3 dos seus 4 evangelhos. Então não há nada de errado com a Bíblia, não há nada de errado com Jesus, não há nada de errado com o Espírito Santo, mas em nós, no nosso meio, tem algumas coisas que estão fora das Escrituras e, consequentemente, se está fora do entendimento do meu coração ou da prática da minha vida cristã, no meio do povo de Deus também vai estar. 2 notícias esta semana me chamaram a atenção e têm me chamado a atenção ultimamente. Aqui na igreja nós temos refletido acerca disso e precisamos cuidar da saúde da nossa família Igreja da Cidade. A primeira delas trata-se do crescimento do número de usuários de BET por parte de cristãos. O número de evangélicos ultrapassou o número de católicos. 41% dos evangélicos apostam nas BETs e 34% acerca dos católicos. 2 coisas me chamam a atenção nesta notícia, que essa semana, através de vários portais, foi divulgada, esse aí do Poder 360. Dentro da cultura da comunidade católica, é comum algum tipo de jogo. Eu cresci vendo isso na comunidade em que eu cresci, no estado do Rio. O jogo de rifa, o jogo de bingo. Então, no mundo analógico, dentro da cultura da igreja, era normal. Então, agora, na era dos jogos eletrônicos, o que faria mais sentido? Já que, na época analógica, nos jogos, no meio das quermesses, era comum, então seria comum a migração para agora as bets. Até mesmo porque o número de cristãos católicos no país é muito maior do que o número de cristãos evangélicos no país. Mas nos surpreende que, segundo a notícia, o número de evangélicos é maior. E como que isso acontece se, para nós, sempre foi algo contrário à nossa leitura de fé e prática? A minha mãe estava fora da igreja, e mesmo fora da igreja, ela nunca, quando esteve fora da igreja, jogou absolutamente nada. E ela nos educou assim. Porque para um cristão evangélico saudável, maduro e maturo, ele sabe que a prosperidade vem
não através do jogo, porque o outro perder para que eu ganhe não é um princípio bíblico. Deus quer me abençoar e prosperar de outra maneira. Isso veremos nos 40 dias de prosperidade bíblica. O que que faz este salto? Na minha percepção, claro que essa não é uma palavra conclusiva, tem a ver, queridos, com o tipo e estilo de vida de ostentação que muitos evangélicos estão vivendo. E alguém tem que pagar essa conta. É tênis muito caro, é roupa muito cara, alguém tem que bancar todos esses custos de usos e marcas. Não pense que você vai descer para BC e lá não tem conta para pagar. Então, me parece que há um grupo vivendo numa bolha de muita ostentação e, na hora que não vem o dinheiro fruto do trabalho, tem que transformar a pedra em pão. Então, sai por aí aplicando desta maneira. Mas as bets já são a consequência de problemas que vêm anterior. A maior parte do número de pessoas que caiu naquelas pirâmides estilo Cabo Frio, ou nos vendedores de sonho que entregaram ilusão de aplicação a 5%, também a maioria eram evangélicos. Parece que a proximidade no meio de pequenos grupos, de relacionamentos das igrejas evangélicas, acaba favorecendo esse tipo de um leva o outro. Na nossa igreja, isso não tem sido uma prática, graças a Deus, porque aqui ensinamos, não queremos ser melhor do que ninguém, mas há ensino sobre isso. Porque muitos pastores não alertaram a sua membresia, na época, sobre as aplicações mirabolantes, porque eles também estavam embevecidos por isso. Aqui em São José dos Campos, na época que teve a tal da Telex Free, ou Telex Fria, teve igreja fazendo vigília para liberar o dinheiro. Então, quando o pastor entra de cabeça nisso, ele é um mau testemunho para a membresia entrar também. Como aqui não tem professor para essa matéria, a gente acaba podendo inibir um pouco isso, porque se a membresia fizer, é algo pessoal e isolado, porque nenhum dos 44 pastores desta igreja faz estas práticas. Então, isso facilita com que a membresia tenha um referencial um pouquinho mais saudável para ajudarmos a navegar em meio a um tempo tão desafiador. Porque o inimigo, ele age da mesma maneira, ele só vai mudando as ferramentas. É marketing multinível, é aplicação financeira mirabolante, então pode ir mudando de Telex Free, BB Bond e coisas assim, aplicações e promessas que desembocou numa bet. E isso hoje virou uma febre e problemas colaterais estão aí. Famílias endividadas, divórcio e estatísticas dizem que tem muita mensalidade de universidade atrasada em função de famílias estarem endividadas. Quem sabe, quem tem parente que está vivendo esse dilema, sabe o problema que isso traz para a membresia e a sua família. Aí também uma outra notícia me chamou muito a atenção essa semana. O Brasil conviveu aí com a tragédia da notícia da máfia dos descontos na aposentadoria. E aí chamou a atenção que um vídeo viralizou que, investigado na farra do INSS, celebrou ganhos na igreja. E ele diz: foi a mão de Deus. Queridos, não foi a mão de Deus, foi a mão do inimigo, porque Deus não usa um processo de fazer algo ilegal, irregular e até criminoso para abençoar o seu povo. Mas o meio evangélico está tão contaminado que esse tipo de coisa acaba acontecendo. E aí, de novo, isso tem a ver também com parte da liderança. E também outras notícias acerca desse mesmo assunto aconteceu quando também pessoas ligadas a essa mesma máfia, esse mesmo crime, patrocinou eventos evangélicos. Queridos, aqui na igreja, você sabe, nós temos eventos, mas a gente apura com muito zelo
quem faz doação. Porque não estamos aqui deslumbrados e seduzidos tão em prol de fazer, que não importa quem dá. Para nós importa muito quem dá. Quem vier dar tem que ter uma marca, tem que ter um produto, que isso fique público na comunidade, que ele está doando e a sua marca vai ser exposta. Então, se é um evento e aquele evento tem um público, como nós fazemos no Alto de Páscoa. Então, tudo tem a forma de fazer, queridos, e a forma de não fazer. O povo de Deus não é um povo melhor do que ninguém, mas é um povo que precisa agir com o máximo de zelo, porque paga agora ou paga depois. Então, ao ver só essas duas notícias que em nosso país viralizaram e que citaram o nome de evangélicos e igrejas evangélicas, nós temos que questionar o que está errado. E, de novo, não é com a Bíblia, não é com Deus, não é com Jesus, não é com o Espírito Santo. Então, por eliminação, tem a ver conosco, tem a ver com pessoas, tem a ver com pecado. E aí tem a ver com a falta de saúde de uma igreja local. E repito, a igreja da cidade não é melhor do que ninguém, ela não é perfeita, até porque eu e você estamos aqui. Mas ela é saudável, porque ela tem procurado fazer as leituras do que é o princípio da palavra de Deus, trazer de forma atemporal para hoje e aplicar-nos no dia de hoje. Até porque a Bíblia sempre será o nosso exemplo. Aqui fala de Atos dos Apóstolos, por isso que essa igreja não está focada em olhar atas, porque atas olham para trás. Nós estamos olhando Atos dos Apóstolos, porque olha para o futuro profético. Veja, Atos 5:42, leia comigo. Todos os dias, no templo e nas casas, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Então, a igreja saudável, biblicamente saudável, ela tem como um avião duas asas, da direita e da esquerda, que desde Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva era assim, no templo e nas casas. Fazemos no templo, no auditório, o que não podemos fazer nas casas. Por exemplo, toda essa celebração que tivemos aqui, teremos condições de levar essas crianças todas para uma casa? Não. Então fazemos aqui. Temos condição de colocar essa bateria para esse louvor tão maravilhoso dentro da minha sala e da sua sala? Não. Podemos ter todas essas pessoas, podemos convidar uma cidade para vir na nossa casa? Não. Então, há uma função clara da importância de termos esta celebração juntos aqui, mas não invalida de termos o encontro nas nossas casas. Então, nada novo, só continuando Atos, que no capítulo 28 dá um ponto parágrafo, e Atos 29 é esta igreja cheia aqui hoje. Porque tudo tem um começo. No começo, nós tínhamos Cristo na cruz, mas ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. Então, olhamos para trás, temos uma manjedoura vazia, temos uma cruz vazia e uma sepultura vazia. Mas temos hoje, em 2025, a igreja cheia, fruto de uma fé que começa no passado e se estende e chega a São José dos Campos hoje. E a igreja continua assim, é só a gente não atrapalhar. Atos 16:5, vamos ler todos juntos? Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número a cada dia. Me parece que aqui temos parte do problema. Boa parte da igreja evangélica brasileira, que é a segunda parte do versículo, quer o crescimento numérico, mas não quer crescer na fé. Quando uma igreja cresce no número, mas não cresce na fé, gera as distorções. A ostentação, o deslumbramento nas mídias sociais, a teologia coach no púlpito de pregações rasas, tão profundas quanto um pires, de pastores que estão mais para modelos do que para pregadores, pessoas chamando mais atenção para a etiqueta do que veste, do que a palavra que prega e a vida que professa na segunda-feira. Então isso gera o quê? Um crescimento, mas não
uma maturidade de fé. A igreja bíblica primitiva crescia na fé primeiro e em números depois. Não é número por número, é crescimento profundo. Por que que a estatística do IBGE, do censo de 22, que foi revelado em 25 no Brasil, trouxe um frear do crescimento? Porque todo crescimento de número por número, ele bate num topo muito rápido. E como muitas igrejas, infelizmente, se transformaram num mercado evangélico religioso de supermercado gospel, isso gerou muito mau testemunho. Então, um crescimento tão bonito que vinha, porque o Brasil vive um tempo de avivamento, amém? Apesar dos erros e problemas dos homens, a mão de Deus tem estado sobre a nossa nação. Tem conversão, tem reconciliação, tem batismo. Deus está operando no Brasil, eu creio nisso. Nunca vendemos tantas Bíblias, nunca distribuímos tantos evangelhos, nunca plantamos tantas igrejas, mas também tem um inchaço, que não é um crescimento saudável. E isso tem gerado efeitos colaterais. Nós não devemos ao Brasil um escândalo. Nós não devemos ao Brasil uma nova polêmica. Nós devemos ao Brasil a pregação genuína do Evangelho, para que haja um encontro com Deus. No dia 4 de outubro, dias atrás, uma frase no devocional, eu destaco aqui: dias difíceis não são as únicas notícias e nem as últimas notícias. Vamos ler isso juntos? Dias difíceis não são as únicas notícias, nem as últimas notícias. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, nós fazemos a leitura correta. Não estamos numa bolha aqui na colina achando que não vivemos dias difíceis, mas não estamos intoxicados ao ponto de estar paralisados com medo de achando que essas são as únicas notícias. Não, acabou de vir aqui 11 irmãos que desceram as águas hoje, totalizando quase 2.000 pessoas batizadas esse ano. Então, as notícias dos escândalos e das polêmicas são terríveis, mas não são as únicas. Deus está agindo e salvando pessoas em nossa nação, nesta igreja e em muitas igrejas, para a glória de Deus, apesar do mau testemunho de muitos cristãos evangélicos. Amém? E você pode aplaudir o que Deus está fazendo? Glória a Deus. Aleluia. Grandes coisas tem feito o Senhor. E eu sou testemunho e você é testemunho. Mas eu tenho que também, em virtude de que os dias são maus, obedecer só o que está na Escritura. Efésios 5, 15. Leia comigo. Tenha cuidado com a maneira que vocês vivem. É só isso. É só ter o cuidado, é só ter o zelo. Por quê? Eu e você somos um alvo. O diabo quer matar, roubar e destruir. Olha esse tempo com tantos problemas que vivemos. Olha a pandemia de drogas que nós estamos vivendo. Olha a pandemia de dependência dos jogos ou das mídias sociais. Uma igreja vive e ativa na cidade, tal como Jesus viveu em Cafarnaum, na Galileia. Primeiro, ela está presente na cidade. Você pode dizer isso comigo? Ela está presente na cidade. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum. Se entrado novamente, é porque ele ia com frequência a Cafarnaum. Jesus não tinha uma casa, embora que ele escolheu uma boa cidade para viver, de frente para o mar, né? Quem não gosta do mar? Até Jesus, né? Ele tinha uma costa maravilhosa, mas ele não comprou uma casa lá porque ele não tinha isso como alvo do seu ministério, não é? É igual o pastor não precisa ter casa de praia, ele precisa que vocês tenham e emprestem para a gente ir, não é? Então Jesus fazia assim, ele não tinha uma casa lá em Cafarnaum, de frente para o mar da Galileia, mas ele se hospedava na casa dos seus discípulos e dos seus amigos. Mas o fato é, Jesus escolheu viver em uma cidade. Perto de Cafarnaum, se você olhar assim, tem um Monte Arbel. Pastor Andrei, por que Jesus não escolheu viver lá? Lá não tinha problemas, não tinha gente, não tinha sogra doente, não é?
Sogra é uma bênção, mas doente às vezes complica, né? Por que Jesus não foi viver lá em cima no Monte Abel? Quando ninguém estivesse olhando, ele podia dar uma voada lá. Jesus escolhe viver na cidade porque a cidade tem pessoas. E o ministério de Jesus é com pessoas, não é isolado lá em cima, como um monastério. Jesus escolhe viver na cidade, morar na cidade como eu e você. E temos problemas na cidade. Temos problemas de violência, temos problemas de surtos. E como igreja, nossa igreja está presente na cidade. Nós temos o Cidade Day. Todas as cidades que fazem aniversário, a gente vai fazer atos de bondade, a gente limpa a praça, a gente pinta, a gente arruma, conserta nas cidades todas da Rede C. Nós temos o projeto de apoio aos romeiros. Estamos dizendo que nós temos a mesma doutrina, ou acreditamos nas mesmas coisas, nós estamos dizendo que amamos as pessoas, temos misericórdia delas, só isso. E não fazemos só em São José dos Campos, fazemos em mais de 10 cidades simultaneamente, como fizemos na última quinta, sexta e sábado. Por quê? Nós não podemos ficar aqui e não nos importarmos. E tantas outras ações com ONGs, com parcerias na nossa cidade. Então, a igreja está presente na cidade. Ontem nós tivemos aqui 12.000 pessoas no Dia das Crianças. Por quê? Queremos servir a cidade. Imagina quanto custou aquilo, mas nós amamos servir. Demos mais de 4.000 picolés, crianças gostam de picolé e alguns adultos também, né? Então, faz parte. Servir, precisamos de voluntários, precisamos de recursos, precisamos de amor. 2, uma igreja viva e ativa na cidade, ela serve a partir das casas. O primeiro ministério não começa na igreja, começa na família, que vive numa casa e abre as suas portas para que outros amigos venham. Então, o povo ouviu falar que Jesus estava onde? Em casa. Então, a rede de GDCs hoje, com mais de 1.800 pequenos grupos, lugar de cuidado, pastoreio, oração, misericórdia, onde há a cadeira do milagre, onde geramos novos líderes. 3, uma igreja que prega a palavra de Deus. A nossa igreja não só admira a Bíblia não é um ídolo para nós. Nós cremos que ela é a palavra de Deus e nós a lemos, meditamos e aplicamos. Por isso lemos a Bíblia durante o ano, por isso temos um devocional bíblico, por isso temos pregação bíblica, porque nós estamos aqui pela palavra de Deus. Pode acontecer um milagre, como aconteceu aqui, mas nós estamos aqui por causa da palavra de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, por que a igreja da cidade, a diferente de outras igrejas, não está em torno do milagre? Porque se nós estivermos aqui só contando os milagres, e são muitos e Deus faz, não fez um na sua vida, Braulio? Mas, e o dia que não tiver um milagre? A gente vai embora. Porque se alimentarmos a nossa membresia pelo milagre, milagre, o nome já diz, é milagre. Se acontece toda hora, deixa de ser. Acontece de vez em quando. Se alimentarmos a nossa membresia por um milagre, o dia que não tiver milagre, é todo mundo crente gato, vai embora. Não é? Mas se nós estamos aqui pela palavra de Deus, sempre vai ter a palavra de Deus, ela sempre será lida, pregada, meditada, e nós vamos aplicar e vamos crescer. Então a igreja saudável, como Jesus ensinou lá na cidade de Cafarnaum, ela está em torno da palavra. O milagre pode acontecer, como aconteceu, mas não é a motivação primária de virmos. O ensino e a pregação, sim. Somos uma igreja centrada na palavra de Deus. Séries de mensagens bíblicas oportunas, como essa que vamos começar, ou como a que acabamos de concluir, sobre 5 mensagens do discípulo de Jesus. Não foi uma grande mensagem? Então, nós assim alimentamos nossa membresia com pregações relevantes. 4, uma igreja viva e ativa na cidade atrai os que mais precisam de cuidado e apoio. Vieram alguns homens trazendo um paralítico, carregado por 4 deles. Uma igreja saudável, ela faz isso, como fazemos aqui.
de uma atmosfera envolvente, natural, como você viu nesta plataforma, um coral de crianças com necessidades especiais ou atípicas. Essa atmosfera gera amor, graça, desmonta a religiosidade e o legalismo e gera um ambiente de amor e integração. Como Jesus sempre fez no seu ministério, como está em João 8:11, disse Jesus: eu também não condeno, vá e abandone a sua vida de pecado. Jesus incluiu a todos, como a mulher pecadora que merecia pela lei de Moisés ser apedrejada até a morte, mas Jesus não faz pela lei, faz pelo amor. Por isso, como igreja, temos a Casa Sol, por isso, como igreja, temos a Cidade Social, a Casa Refrigério, o Ministério Inclusão, o Ministério Boaz com refugiados, hoje inclusive terá um encontro deles, o Fundo de Diaconia, que desde a pandemia há 5 anos ajuda a membresia, pessoas que estão às vezes desempregadas ou com algum problema específico para pagar uma conta de água, de luz, de gás, de condomínio, de aluguel, e aciona através da rede GDC a nossa casa pastoral, e até hoje, em 5 anos, nunca ficou um pedido sem ser atendido, pela glória de Deus. Então, uma vida consciente de que a igreja precisa cuidar também dos que mais precisam. Por isso, gente, a gente lista tudo isso e aí eu fico pensando, coisa mais fácil é falar alguma coisa da igreja da cidade. A maior igreja evangélica da cidade, no alto da colina, com a visibilidade que temos. Então, é muito fácil. Difícil é fazer tudo isso que ela faz. Tudo isso que você faz, não é? Fácil falar, difícil fazer, mas prosseguimos. Porque se você e eu ouvíssemos o que críticos que são especialistas em não fazer nada e criticar tudo, falasse, eu e você não estaríamos aqui neste momento, sentado neste lugar, porque ao invés de estarmos sentados celebrando Jesus aqui, isso aqui seria ou um capoeirão ou simplesmente mais uma construção. Mas há algo maior, há uma casa de destinos. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você tem noção, eu não tenho, quantas igrejas são inspiradas a partir dessa casa? Glória a Deus. É isso aí. Ela disse: eu sou fruto deste lugar. Aleluia, minha irmã. Glória a Deus. Foi por você que Jesus fez. Aleluia. E é por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus. Então, ela poder dizer, eu sou fruto disso. De quê? Do amor de Jesus, das orações, da entrega da igreja, de junto estarmos aqui. Cada um aqui tem a sua história. Cada um aqui tem a sua vida tocada neste lugar. Quem já viu um milagre na sua família? Quem aqui já teve uma oração de angústia que você clamou ao Senhor e o Senhor respondeu nessa casa? Levanta a sua mão. Aleluia. Quem já viu uma conversão na sua vida, na sua família, neste lugar? Aleluia. Quem já teve uma situação financeira revestida na sua família? Glória a Deus. Então são milagres, são testemunhos, são histórias. Cada pessoa convertida, cada mão levantada é um testemunho do que Deus fez. Então nós não temos uma fé arqueológica que é sobre o passado, mas uma fé viva e ativa que é sobre hoje. Aleluia. 5, supera os obstáculos. Não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através da abertura do teto, baixaram a maca que estava deitado aquele paralítico. Por que eles tiveram aquela ideia? Se eles fossem como muitos evangélicos e cristãos e pessoas que vê problema onde tem problema, o que acontece? Ia haver uma casa cheia com pessoas à porta e eu falar, não dá para entrar, vamos voltar para casa. Querido, não você já tem, mas você tem que estar olhando para o lugar certo. Por que eles tiveram uma visão do alto? Porque eles não estavam olhando para baixo nem para o seu próprio umbigo. A Bíblia nos diz no Salmo, elevo meus olhos para os montes. Então, talvez parte dos seus problemas é que você olha muito para o chão.
muito para a terra, ou muito para o seu umbigo. E você não olha para o lugar que tem que olhar, que é para o céu. Aqueles 4 homens tiveram uma ideia maravilhosa, porque eles olharam para o teto da casa e não para o chão da casa, porque a solução estava em cima. Então, aqui nós temos uma igreja que também tem fé, criatividade, ousadia, uma igreja que tem escola de arte, que produz o alto de Páscoa, que traz uma visão de redenção das artes, porque dançar, cantar, tocar, interpretar não é coisa do diabo. O diabo não é dono de nada, ele não é dono nem da sola do meu sapato, não é? Agora, nós podemos pegar a cultura, redimir e trazer um novo cântico sobre ela, uma nova dança sobre ela. E aí a glória é do Senhor e não dos homens. Porque você sabe, um problema é que essas luzes aqui chama holofote. Tem muito pastor e ministro de louvor e pessoas que sobem em plataforma que ficam cegos, porque o foco de lá faz com que eu não veja mais quem está no auditório. Então, se Deus dá a você alguma posição de liderança na igreja, na sociedade, nunca perca de vista a visão da bacia e da toalha, porque a glória é para Ele. Cuidado que os holofotes podem cegar você, não é? Então, que Deus tenha misericórdia de nós. Continue elevando os seus olhos para o alto, de onde vem o seu socorro. Então, nós somos uma igreja que supera obstáculos, que ela diz sim para o Senhor e ela não bota um ponto final onde Deus só colocou uma vírgula. Tem 30 semanas, tem celebração da vitória, tem cultos de campanha, tem andar de cima, tudo para entendermos que quem dá a última palavra na nossa vida é o Senhor. Amém? 6. Uma igreja viva e ativa na cidade leva uma mensagem de alívio e libertação. Vendo a fé que eles tinham, não a ideia que eles tinham, não a estratégia que eles tinham. Vendo a fé que tocou eles a olharem para cima. O Senhor não faz acepção de pessoas, mas Ele faz de atitude. Se você é uma pessoa que se sente desafiada e sensível, você sabe, quem te critica culto de campanha nunca faz. Quem critica culto de campanha nunca faz. Ah, mas ele vai lá, para que tem que ir 7 vezes? Para não ir 6 nem 8. É só para isso, não tem nenhuma ciência com relação a isso não. É mais simples do que você imagina. O tempo é porque eu preciso de um processo, diga comigo, processo, que é pedagógico, é pedagógico. Lembra quando Jesus curou 10? Quantos vieram agradecer? 1. Então é por causa disso. Não é que Deus precisa da minha campanha, é que eu preciso saber que Deus não tem que atender a coisa na hora que eu quero. Ele quer me ensinar de forma didática a depender e orar. Então, por isso é processual. Tem um monte de coisas na Bíblia que aconteceram em 40 dias. Deus não precisou de nada disso. Deus precisava fazer chover 40 dias sobre a terra e inundar todo mundo? Não, mas o coração duro do homem precisava. Deus precisava de 10 pragas em cima do Egito? Não, mas Faraó precisava e o povo de Israel precisava. Deus precisava que o povo ficasse 40 anos no deserto? Não, mas aquela geração inteira precisava. Então você que critica é porque você não experimenta e você é tão egoísta que você quer ficar também junto com as pessoas que não experimentam e quer trazer os que também não experimentam para a sua infelicidade. Gente, é sempre assim. O camarada, na hora do louvor, levanta, porque se sentiu tocado por Deus, levanta a mão e louva. Aí o religioso fica com a mão levantada, abaixada. Precisa tudo isso? O outro dá uma oferta exponencial, porque sente no coração que ele precisa dar, porque Deus pediu para ele. Aí o outro, mas para que você vai dar esse dinheiro todo? Vai dar dinheiro para pastor? Ele quer humilhar a sua generosidade com a avareza dele. O outro chega, meu pai espiritual chegou. Ah, mas ele é o seu pai?
Ele é mais velho que você? É mais novo que você? Ah, é? Paulo foi casado? E como é que ele chama Tito e Timóteo de filho? Ele nem casado era, nem filho tinha. Mas sabe o que que é? É que às vezes a orfandade de um se incomoda com a paternidade bem resolvida do outro. Então o princípio que se aplica na oferta do generoso, que ofende ao avarento, do que tem liberdade na adoração e incomoda aquele que tem preguiça de levantar até da cadeira, e do que está tão na paz e bem resolvido que ele encontra o pastor Fabiano: "Oi, pai". Pastor Carlito: "Oi, pai". Mas ele chega diante de Deus e se ajoelha: "Meu Pai do céu". Incomoda, incomoda aquele que ora assim: "Senhor, diante da tua augusta presença, genuflexo estou agora, diante do altar". Ele não consegue chamar Deus de Pai, só chama de Senhor. Como é que ele vai ver uma pessoa que o alimenta espiritualmente chamando de Pai espiritual? Não tem como, não tem como. Então, gente, o problema não está nos outros, está em nós mesmos. O dia que mudar a sua vida interior, o resto muda, porque a Bíblia diz que os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem ruins, tudo vai ficar ruim. Se os seus olhos forem bons, tudo vai ficar bom, não é? Então é desse jeito, é desse jeito. Retiro, restauração, manhãs de cura, numa igreja que se importa uns com os outros. Por quê? É uma igreja que leva uma mensagem de alívio e libertação aos outros. Ela não é uma casa religiosa, mas ela confronta religiosidade e orgulho. Jesus estava ali naquela casa e os religiosos nem precisaram abrir a boca. Você sabe uma coisa que a gente acaba percebendo? Com o tempo, você faz a leitura do rosto das pessoas. Então as pessoas não precisam falar para você saber o que elas estão pensando. Isso acontece com marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, pastor e ovelhas. Eu daqui posso ver a reação, não é? Por quê? Você não precisa falar. A Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Quando o cara está azedo, amargo, ele precisa abrir a boca? Não. O beiço dele já mostra, né? Da mesma maneira que os lábios demonstram um coração alegre, um sorriso, né? Tem lábios de gente carrancuda que parece uma tromba de elefante. Não é verdade? Dá um sorriso aí, irmão. Mostra os dentes aí, vamos lá. É tão bom, né, gente? O Brasil está tão difícil, paga para tudo. São José aumenta 5 impostos num dia só, quer dizer, numa madrugada só. Mas mesmo assim, a alegria do Senhor é a nossa força? É, a gente conhece. Então, vamos adiante. 8. Aplica o evangelho de forma integral. Os religiosos criticaram, mas ele pode perdoar pecados? Jesus sabia que quem estava perdoando pecado era Deus, mas ele diz: olha, eu posso fazer as duas coisas, porque eu estou aqui em nome do Pai. Então, se é para perdoar o pecado, seja perdoado, mas se é para andar, levanta-te e vai, porque tudo é espiritual. Somos a igreja do profético, uma igreja família, biblicamente profética, pastoral e apostólica, porque tudo se discerne espiritualmente e tudo é para o nosso crescimento. 9. Gera transformação e testemunho na comunidade, para que vocês saibam que Jesus Cristo é o Filho do Deus, Filho do homem, o Filho do Deus vivo, sabemos, tem na terra autoridade para perdoar pecados. Por isso ele diz, não é para aparecer. Nosso maior empreendimento como igreja, família, é vidas transformadas. Então, por isso, celebramos batismos, temos a rota do discipulado, temos cursos, conferências, eventos de
crescimento cristão, porque nós estamos aqui para ver pessoas crescerem. Deus te pega onde você está, como os batizando aqui. Mas Ele não quer nos deixar onde Ele nos pegou. Ele quer que você cresça. E 10º e último, uma igreja viva e ativa na cidade, como a igreja da cidade, e temos ajudado tantas igrejas, mais de 1.800 na rede Inspire de Igreja, a crescerem também de forma saudável. Causa um impacto na sociedade. Igrejas que vivem fora das suas 4 paredes. Por isso faz o que faz. Paga o preço, não é por ativismo nem religiosidade, mas é por missão, sentido e propósito que ela faz o que ela faz. Que ela está na beira da Dutra ajudando os romeiros, que ela está aqui no seu campus ajudando as crianças, ou como eu fui ontem lá no Retiro dos Homens de Honra, ajudando homens a redescobrir o seu papel na sociedade e a sua missão dentro da visão bíblica de masculinidade. Então, de novo, não somos uma igreja perfeita, mas uma igreja saudável, que está focada, enquanto Jesus não vem, aí. Então, ele pegou a sua maca e saiu à vista de todos. Esse foi o propósito de Jesus, levar aquele homem a manter sua maca na mão, porque ela era um testemunho vivo. O que antes era uma dor, agora era uma pregação. Enquanto o mundo tira do armário o que é indecoroso, nós somos o povo que deve levar às ruas o que é honroso. Porque cremos no poder de Deus para a salvação do mundo. Amém? Leve o amor, a fé, a esperança, com um sorriso nos lábios, com um cântico no coração. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, para que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus, assim como as águas cobrem o mar, diz Abacuque 2,14. Então, a igreja saudável de Cristo, ela tem uma autoridade sobre a terra. Porque o que nos permite falar é a autoridade que temos. Vamos, seja na fábrica de vida, na cidade social, num pequeno grupo, comunicar o evangelho, fora das paredes. Vamos sair daqui comissionados, porque termina a celebração, começa a missão. Vamos descer a colina e ir encontro. Amanhã no seu trabalho, na sua escola, amanhã no seu meio social. Você é a igreja. Diga comigo, bota a mão assim, eu sou a igreja. A igreja reúne-se na colina, mas ela é você, onde você for. E por isso, disse Jesus, se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3,15. Se eu demorar, quer dizer, se Jesus não voltar o quanto antes que gostaríamos que fosse, só seja de verdade, viva a verdade. Se mantenha fora dos rolos desse mundo, das jogatinas desse mundo, e viva o evangelho. Assim, em Atos dos Apóstolos, diz que a igreja crescia porque caía na graça do povo. Não é cair na desgraça do pecado, é na graça do povo de Deus. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Então que ela seja sobre a sua vida, na boa medida, sacudida, calcada e transbordante, e em nome de Jesus, dê muito fruto através da sua vida. Que você esteja tão cheio, tão pleno, que seja você um instrumento a transbordar a palavra de Deus como igreja família, de uma maneira que seja impossível não ver Cristo através da sua vida, em nome de Jesus. Amém?